Eu tô passando aqui antes do vídeo para dizer que essa apresentação se trata da terceira entrega do projeto da matéria de Algoritmos e Programação de Computadores da Universidade de Brasília. Valeu! Bom, pessoal, vou estar ensinando vocês a instalar a nossa calculadora de pegada de carbono e explicar um pouco sobre as funcionalidades principais do nosso projeto. Ela vai ser instalada em instaladores nativos, né? O Windows.exec e o Linux no .deb. A interface é bem interativa, ela gera gráficos em forma de pizza, fica até melhor na visualização da sua pegada de carbono. Aqui em Asset vai ter os dois links, tanto o Windows quanto o Linux. Como eu já tenho baixado aqui em Windows, ao abrir o aplicativo, essa vai ser a interface. Eu vou estar ensinando vocês um pouquinho a estar utilizando a nossa calculadora. Vai, primeira opção, adicionar novo usuário. E a partir disso, você já pode começar a usar. Calcular, calcular sua pegada, certo? Você vai colocar os valores aqui que ele for pedindo. Vou colocar aqui valores aleatórios só para agilizar o processo. Bom, ele gerou para mim o gráfico em forma de pizza. Aqui você tem como mapear ele melhor, aumentar o tamanho, entendeu? Tem como salvar também, salvando a sua figura. Ela fica salva mesmo no seu computador. Vendo aqui, a gente vai ver os usuários. Bom, apareceu total da pegada de carbono minha. E tem como você editar o nome do usuário, selecionando, escrevendo um novo, como remover o usuário, selecionando. E nosso saiba mais. Clicando, ele vai dar acesso ao README da gente. E aqui tem a descrição bem breve do nosso projeto, as funcionalidades, como você pode estar usando o programa para usuários, né? E aqui para quem quer desenvolver um pouco com a gente, rodando o código-fonte dele, e a estrutura de arquivos e o nosso saiba mais no método de cálculo. As fontes, os fatores de emissão estão disponibilizados aqui e os autores do projeto. Voltando ao aplicativo, ao sair, ele vai fechar o programa. Bom dia, eu sou o Pedro Vitor. Eu vou apresentar a parte do menu interativo que a gente fez utilizando a biblioteca InkererPy, que permite a criação de interfaces interativas no terminal com aparência amigável. E, bom, aqui a gente tem a função que é o Inkerer Select, Inkerer do tipo Select, que ela permite que o usuário navegue entre as opções a partir das setinhas do computador, e no Enter ele consegue selecionar a função que ele quer, né? E aqui a gente tem a mensagem, né? E as choices. E aqui a gente tem as condicionais que acionaram cada função de acordo com a escolha de usuário. E aqui a gente tem essas funções, né? A função do Saiba Mais, que funciona como hiperlink, leva o usuário até a documentação do projeto. A função que remove o usuário do banco de dados do programa. A do editar o nome de usuário cadastrado. A que chama o cálculo da pegada de carbono para o perfil de um usuário. A função de ver os usuários e a pegada de carbono e a de adicionar um usuário, e tudo isso fica dentro de uma função que é a função do menu interativo. Oi, eu sou o Paulo e eu vou explicar o código da calculadora de pegada de carbono. Essa calculadora estima quantos quilos de gás carbônico uma pessoa emite por mês, com base no uso de energia elétrica, transporte e alimentação. No começo do código, temos várias constantes. Elas representam a emissão de carbono de cada atividade ou consumo. A função obter número validado, ela serve para pegar os dados do usuário de forma segura. Se a pessoa digitar algo errado ou deixar em branco, o código não quebra. Por exemplo, se você digitar 2,5, ele entende como 2,5. Isso ajuda muito na hora de coletar os dados. Aí a função calcular energia pergunta quantas horas por mês você usa o computador, a TV
e quanto tempo você toma banho com chuveiro elétrico ou a gás. Depois ela calcula o consumo de energia elétrica em kWh, multiplicando o tempo pelo consumo do aparelho. Por fim, ela multiplica esse consumo pelo fator de emissão e soma tudo para dar um subtotal. Aí a função calcular locomoção pergunta quantos quilômetros você anda de carro, ônibus e metrô por mês. E aí cada meio de transporte tem um impacto diferente. E o subtotal é a soma de todas essas emissões, né? E aí a função calcular alimentação, ela também pega dados sobre a carne bovina, a carne suína, combos de fast food e litros de refrigerante que a pessoa consumiu, e esses alimentos são multiplicados pelos seus fatores de emissão, e o total nos dá a pegada alimentar da pessoa, né? E aí, por fim, tem a função iniciar cálculo da pegada. Que essa função ela junta todos os subtotais, a energia, a locomoção e a alimentação, e depois ela compara com a média brasileira, que é de 775 quilos de carbono por mês. Se a sua pegada estiver acima da média, ela mostra o quão acima está e manda uma mensagem aqui. E se ela está abaixo, ela também fala que está abaixo da média brasileira. E aí, dependendo de qual foi a sua maior tipo de emissão, ele dá dicas diferentes. Por exemplo, se for energia, ele fala, reduza o tempo do banho ou instale um chuveiro mais eficiente, com menor gasto de energia. Desliga eletrônicos da tomada quando não estiver usando. Então, dependendo do maior fonte de emissão de gás carbônico, tem uma diferente dica. Bom, para a criação do gráfico de pizza que mostra a distribuição da pegada de carbono do usuário, a gente escolheu por utilizar a biblioteca Matplotlib, que permite a criação de gráficos e visualização de dados, e ela é inspirada em bibliotecas gráficas do MATLAB. Para criar o arquivo executável, basta rodar esse script, esse build executável.bat, e depois de feito, é só verificar a pasta dist que vai aparecer de onde estão os arquivos do seu projeto. E aqui vai estar o executável. Eu sou o Iago e eu vou falar sobre 3 partes fundamentais do nosso projeto, que são as quais eu também fiquei responsável, que são a interface de usuário, a implementação do banco de dados e a criação do instalador.deb para sistemas Linux baseados em Debian. Bom, para a identidade visual do programa, eu acabei optando por criar uma arte ESC. E, bom, aqui no arquivo UI Components, que é o arquivo utilizado para justamente estar mostrando o banner aqui da arte ESC, uma coisa que vale ressaltar é que eu utilizei esse R antes da string justamente para indicar para o Python que é uma raw string e impedir que ele execute algum comando qualquer que seja por causa aqui das barras invertidas. Para estar criando essa arte ESC, eu usei um comando aqui do Linux, que é a partir desse programa Figlet, que ele faz essas artes baseadas em fontes e tamanhos diferentes. Você pode customizar como você quiser. Aqui eu escolhi 100 de tamanho, a fonte escolhida foi a standard, e então logo depois eu coloquei a string que vai ser utilizada. E ao dar um enter aqui, ela automaticamente gera a arte, e eu simplesmente copiei aqui e coloquei no arquivo UI Components, como eu já especifiquei. Bom, agora eu vou estar me debruçando sobre a implementação do banco de dados. Para a gente conseguir fazer um banco de dados simples, mas ao mesmo tempo robusto para a nossa demanda, nós optamos por escolher um banco de dados JSON, né, que ele utiliza um arquivo .json. A manipulação desse arquivo .json ela acontece em 3 etapas principais. O carregamento do arquivo, as edições e configurações do arquivo e, por fim, o salvamento do arquivo. E aqui o que está acontecendo é o seguinte, está acontecendo uma tradução em que o .json ele é transcrito para um dicionário em Python. E, bom, aqui, por exemplo, na outra função eu estou utilizando o W, que é o modo de escrita, justamente para salvar os dados. E aqui nesse nosso arquivo database.py estão todas as funções que são necessárias para manipular o banco de dados, como obter nome, salvar, carregar, criar novo usuário, editar o nome do usuário, remover o usuário, atualizar pegada, etc. O nosso outro arquivo, menu interativo, justamente pega as funções lá do database para mostrar o menu interativo, mas ao mesmo tempo manipular o banco de dados. Agora, para mostrar justamente a estrutura de dados,
eu vou estar utilizando aqui ao vivo o nosso software. E uma funcionalidade interessante é que o próprio software detecta se o banco de dados existe ou não, e se ele não existir, ele mesmo cria. Então eu vou estar criando aqui um novo usuário, chamando ele de Iago, e como você pode ver aqui, automaticamente gerou um arquivo .json que se chama usuários pegada. Ao abrir aqui o .json, a estrutura de dados é bem simples. A chave é o nome do usuário e o valor é simplesmente a pegada dele. Partindo para o final, eu vou mostrar como foi feito o instalador para os usuários Linux, pois nós tínhamos como prioridade no nosso software fazer com que ele fosse acessível não só para desenvolvedores, mas para qualquer tipo de pessoa. O processo ele envolveu a criação de uma estrutura de pastas que ela espelha mais ou menos como funcionam os arquivos no Linux. Aqui está a estrutura de arquivos, justamente é esse build.deb aqui, e ele tem que ter uma estrutura bem específica, pois a partir de um outro comando que eu vou mostrar mais pra frente, o próprio Linux, a partir dessa estrutura, cria um instalador .deb. Para não ter que ficar fazendo toda essa arquitetura na mão, eu criei um script que ele faz todo esse processo, desde criar a pasta build com a estrutura específica até fazer a instalação propriamente dita. Um dos desafios que eu enfrentei foi a questão das dependências do Python, porque o nosso programa ele utiliza muitas bibliotecas Python específicas. Então, para resolver isso, eu criei um arquivo que se chama requirements.txt, que lista todas as bibliotecas utilizadas no nosso processo. E então, dentro do meu script build.sh, eu especifiquei que ao o usuário estiver instalando o .debian, ele vai automaticamente pegar esse requirements.txt, criar uma pasta venv, um ambiente virtual Python da máquina da pessoa, e então instalar todas essas dependências aqui. E por fim, ao instalar o .debian, ele vai aparecer aqui como um ícone nos seus aplicativos, e ao clicar em cima dele, ele vai então iniciar o programa diretamente aí dos seus aplicativos.